Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão diária sobre a liturgia da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Celebramos o sábado da quarta semana do tempo comum. E no dia de hoje celebramos também a memória de Santa Águida, Virgem e Mártir da nossa Igreja. Ouçamos agora com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho de hoje é uma boa oportunidade para nós refletirmos sobre a nossa missão enquanto cristão. Principalmente para nós que exercemos algum papel, alguma função na pastoral, no trabalho pastoral, no cotidiano das nossas comunidades. Nós vemos no comecinho do Evangelho os discípulos voltando maravilhados por tudo aquilo que eles fizeram ao longo do caminho. E aí chegando e partilhando todas essas maravilhas com Jesus, Jesus faz um convite muito importante para eles, para que eles se retirem e descansem um pouco. Este descanso que Jesus chama os discípulos é uma boa oportunidade para nós refletirmos também sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho e principalmente refletir sobre o nosso trabalho na igreja, nosso trabalho pastoral. No mundo tão corrido, tão frenético como este que a gente vive, parece que descansar é quase que um crime, é quase que um pecado reservar um tempo para descansar. E nós vemos que o próprio Jesus reconhece esta necessidade de um descanso, a necessidade do descanso para o bom andamento da missão. Porque se não houver esse descanso, a missão pode ficar sim prejudicada. Basta nós pensarmos, como a gente fica quando a gente está cansado? A gente fica mais desatento, a gente fica mais nervoso, impaciente. E uma pessoa desatenta, uma pessoa nervosa, uma pessoa impaciente, como que ela vai exercer o seu trabalho? Como que nós poderemos, por exemplo, acolher um irmão se nós, de tão cansado que nós estamos sofrendo, nós não estamos bem. E se nós não estamos bem, com certeza também não trabalharemos bem, não exerceremos bem o nosso apostolado, a nossa missão. Então, descansar é preciso. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer isso, é reconhecer que nós precisamos também deste descanso. Não muito raro, nós vemos as nossas pastorais, movimentos, equipes, serviços na nossa igreja, pessoas que
não descansam, que não se dão a esta oportunidade do descanso. E isso, num primeiro momento, pode nos parecer até algo bom, afinal de contas, a pessoa está se gastando inteiramente por isso. Mas isso pode ser um perigo, isso pode estar escondendo algo muito perigoso. Citaria 3 problemas que isso pode acarretar, que isso pode demonstrar. Vejamos, primeiro deles, o ativismo. Isso é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente no nosso trabalho pastoral. Porque se a gente é movido pelo ativismo, a gente esquece o real motivo daquilo que nós estamos fazendo, que é, em primeiro lugar, Jesus. Quando nós caímos no ativismo, nós deixamos de olhar para o motivo principal, para o motivo central da nossa missão, que é Jesus. O trabalho acaba virando o trabalho pelo trabalho, o fazer pelo fazer. E não deve ser assim. O nosso trabalho deve ter sempre como centro Jesus, porque é dele que recebemos a missão. Um segundo ponto que nós podemos meditar é o orgulho. Por que o orgulho? Porque muitas vezes a pessoa não quer descansar porque ela acha que só ela sabe fazer aquilo, só ela é capaz de desempenhar aquela função. Ninguém vai conseguir fazer isto que eu faço. E isso é um grande engano. E isso esconde algo muito perigoso, que é o orgulho. Porque quando nós somos tomados por esse pensamento, nós nos tornamos pessoas egoístas. Nós não queremos abrir espaço para que outros também possam ter a oportunidade de servir, ter a oportunidade de trabalhar em prol da igreja, da construção do reino de Deus. E também um terceiro ponto que nós podemos meditar é que muitas das vezes abrir mão deste descanso, este ir e fazer e querer fazer e fazer e fazer, pode ser também um mecanismo de fuga. Muitas pessoas, infelizmente, usam o trabalho pastoral, usam o serviço na igreja como um mecanismo de fuga para os problemas. Mas, meus irmãos, não é para isso que o trabalho pastoral existe. Não é para isso que Jesus nos chama. Não pode ser uma fuga. Antes tem que ser por amor, por querer se doar para a construção do reino, para a evangelização. Porque utilizar isso como mecanismo de fuga é se iludir. Porque você pode até vir para a igreja, pode até fazer, mas depois, quando você voltar lá para a realidade, seja da sua casa, seja do seu trabalho, o problema vai continuar lá. Então é muito melhor, muito mais efetivo que se busque solucionar o problema e não fazer do trabalho pastoral, não fazer do serviço na igreja, do estar na igreja, do estar servindo, uma fuga dos problemas. E é importante, por último, para encerrarmos a nossa reflexão, nós entendermos que descanso não é a mesma coisa que ócio. Então, quando a gente fala de descansar, nós não estamos falando de ficar esparramado no sofá, olhando para o nada, pensando em nada. Não, não é isso. Quando falamos de descanso, nós estamos falando de um descanso saudável e necessário, que é descansar em Deus. Até o descanso tem que ser colocado em clima de oração, em conexão com Deus, em diálogo com Deus. Se nós soubermos entender isso, colocarmos isso em prática, o nosso trabalho pastoral vai ser muito mais efetivo para os outros e também para nós. Peçamos ao Senhor, então, no dia de hoje, esta graça de entendermos o dom valioso também que é o descanso, para que nós, descansando em Deus, possamos renovar as nossas energias, continuar o nosso trabalho tão importante, tão necessário, porque Deus continua a contar com cada um de nós. Que o Senhor bom Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.